Descubra a verdade sagrada sobre os anjos, milagres divinos revelados na Bíblia. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos do rei babilônico alguns dos utensílios da casa de Deus, e ele mandou que alguns dos jovens nobres de Judá fossem trazidos para sua corte. Dentre eles estava Daniel, um jovem hebreu, conhecido por sua integridade e fé em Yahvé. Desde o momento em que chegou à Babilônia, Daniel enfrentou o dilema de se conformar às novas práticas pagãs ou permanecer fiel ao seu Deus. A opressão em que seu povo vivia era palpável, e as iguarias e o vinho da mesa do rei eram um convite irresistível para muitos. No entanto, Daniel decidiu não se contaminar com os manjares do rei. Com sabedoria e coragem, pediu a um dos oficiais da corte que lhe permitisse comer apenas legumes e beber água, confiando que Deus honraria sua fidelidade. E assim, em meio ao excesso e à luxúria que cercavam sua nova vida, ele começou a ganhar destaque, pois o favor de Deus estava sobre ele. Na corte babilônica, onde os sussurros de adoração aos deuses pagãos ecoavam por todos os lados, Daniel se manteve firme. Ele e seus amigos se destacaram em sabedoria e entendimento, superando todos os outros sábios que estavam na presença do rei. O tempo passou, e um novo edito foi emitido, tornando ilegal qualquer forma de oração a não ser a que fosse dirigida ao rei. O terror atormentava o reino, mas Daniel não hesitou. Quando soube do decreto, subiu até sua casa, abriu as janelas voltadas para Jerusalém e orou ao seu Deus, como fazia diariamente. Na esfera sagrada de sua oração, o céu parecia vibrar, e a presença do Senhor enchia seu coração de coragem. No entanto, seus opositores foram rápidos em delatá-lo. A sentença foi dura. Daniel foi lançado na cova dos leões, um olhar de desespero e esperança cruzando seu caminho. Entretanto, na calada da noite, quando a expectativa era que Daniel se tornasse a refeição dos leões, algo extraordinário aconteceu. O rei Nabucodonosor, atormentado pela culpa, passou a noite em claro, preocupado com aquele homem que havia se tornado mais que um mero servo, ele era um amigo. Mas enquanto a cova estava encharcada de trevas, Deus, em sua infinita misericórdia, enviou um anjo, que fechou a boca dos leões. Daniel, mesmo em sua vulnerabilidade, encontrou paz, cercado pela proteção divina. A manhã chegou e o rei apressou-se à cova, temendo o pior. Ele clamou por Daniel, e a resposta que se seguiu reverberou não apenas na cova, mas entre todas as nações: ó rei, vive para sempre. Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Ao ouvir isso, Nabucodonosor soube que havia algo muito maior no controle, e sua fé se voltou para o Deus de Daniel. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Finalmente, o rei, maravilhado com o que viu, ordenou que todos no reino temessem e adorassem ao Deus de Daniel, reconhecendo seu poder supremo sobre todos os deuses. Contudo, a sombra da caverna ainda pairava sobre a Babilônia, e um novo dilema estava à espreita. Qual seria o destino de Daniel e de seu povo diante de uma Babilônia que continuava a buscar formas de silenciar a verdade? No entanto, Nabucodonosor ainda se via envolto em incerteza. Embora a vitória de Daniel sobre a morte tivesse feito ondas de reverência pelo reino, a tensão entre as nações pagãs e o Deus Altíssimo não havia se dissipado. Na calada da noite, enquanto seus sábios murmuravam e conspiravam, um novo plano começou a se formar nas sombras. Daniel, agora mantido em alta estima, não se deixou levar pelo conforto da corte. Compreendendo que a vitória não era apenas sobre leões famintos, mas uma batalha espiritual, inclinou-se em oração e busca constante pela sabedoria de Deus. Ele passava longas horas, escondido em seu quarto, consultando as escrituras que ainda possuía, buscando discernimento e direção para seu povo. Foi então que uma visão ocorreu a Daniel em meio a um sonho.
Ele viu 4 bestas emergindo do mar, cada uma mais terrível que a outra. O espírito em seu interior se agitava, pois aquelas criaturas simbolizavam reinos poderosos que se levantariam sobre a terra, um império após o outro. Mas havia um aspecto curioso. Uma pequena espada oscilava entre eles, uma figura que se destacava. Daniel se despertou em estado de temor, e a mensagem que ecoou em seu coração foi clara: o tempo do fim estava se aproximando. Ele foi diretamente ao rei, usando da sua sabedoria em Deus, e declarou: ó rei, o sonho que tu viste é um aviso da parte de Deus. Sabedoria e entendimento ele te conferiu, mas não te esqueças que cada poder que se erguer será pulverizado pela sua eternidade. Nabucodonosor, intrigado, pediu para que Daniel lhe falasse sobre as visões que assistira. Enquanto Daniel interpretava a visão, a própria presença do Senhor cercava o momento. Estes reinos se levantarão, mas o reino do Altíssimo será eterno. Os que se opuserem a ele encontrarão a sua ruína. Uma profunda reverência tomou conta do lugar, e o rei não pôde conter seu temor. Mas com essa nova revelação, a culpa que pesava em seu coração lavou-se em um desejo renovado de buscar o Deus de Daniel. Porém, mesmo diante dessa nova luz que brilhava no palácio, os outros oficiais de Nabucodonosor se levantaram novamente. Os herdeiros do paganismo, que estavam apostados a desviar o rei do pastor de Israel, tramaram contra Daniel. Certo dia, enquanto Daniel orava, um oficial astuto espiou através das janelas. Ele viu aquele homem de Deus buscar ao Senhor com fervor, e rapidamente correu para informar ao rei. Rei, não meditaste nos editos que determinam que todo aquele que orar a outro Deus, além de ti, será lançado na cova dos leões? A malícia transparecia na voz daquele homem. O sofrimento já havia se instalado mais uma vez, e a condenação estava próxima. Nabucodonosor, embora profundamente relutante em fazer mal a seu amigo, percebeu que as leis do reino estavam irrevogáveis. O coração do rei estava dividido entre sua lealdade a Daniel e a necessidade de manter a ordem. Na cova dos leões, Daniel se preparava para o que talvez pudesse ser seu último momento. Mas, mesmo em meio à desesperança, ele conhecia a fidelidade de seu Deus. Foi nesse profundo abismo que nova esperança resplandeceu nas trevas. Uma vez mais, os portões da cova se fecharam e a presença de Deus estava ali com ele. Mesmo quando a dúvida cercava os pensamentos do rei pela manhã, Daniel firmava sua fé, esperando pela intervenção divina. Enquanto isso, as nuvens de batalha espiritual se formavam sobre Babilônia. Na corte, uma nova tempestade se aproximava, e o que Deus estava prestes a fazer ninguém jamais poderia imaginar. Na palma de sua mão, o Altíssimo guardava um plano que mudaria não apenas os corações, mas as nações. E aí, em meio à tragédia e fé, um novo mistério se revelou. Você já se perguntou o que ocorre no coração de um homem fiel, quando tudo parece ruir à sua volta? Na fé de Daniel, há um segredo divino que aguarda ser desvendado, como a faixa de luz que começa a iluminar a escuridão de um novo amanhecer. Deus estava prestes a revelar não só seus propósitos para Daniel, mas para todo seu povo. Qual seria a resposta de Babilônia ao poder real do Deus de Israel? Na manhã seguinte à noite terrível na cova dos leões, um silêncio pesado envolveu o palácio de Nabucodonosor. O rei não conseguia repousar, mergulhado em um mar de ansiedade e indecisão. A inquietude em seu coração era palpável, e de sua janela, ele olhava para o horizonte, em busca de algum vislumbre do Deus a quem Daniel servia fielmente. O sol, embora brilhante, parecia ofuscado pela nuvem de incertezas. O amanhecer trouxe consigo o verdadeiro teste de fé. Conforme se aproximava da cova, a pressão em seu peito aumentava. Seus pensamentos eram como uma tempestade, batendo entre a esperança do resgate e o medo da tragédia. Ele sabia que a vida de um homem estava pendente sobre a determinação que ele tomaria naquele dia. Com um grito de angústia, Nabucodonosor chegou à entrada da cova e chamou: Daniel, servo do Deus vivente, é o teu Deus, a quem continuamente serves, capaz de te livrar dos leões? A pergunta ecoou nas paredes escuras da cova, seu eco ressoando como um clamor por ajuda. Contudo, antes que qualquer resposta pudesse ressoar, um som inusitado alcançou os ouvidos do rei, uma voz. Era a voz de Daniel, cheia de confiança e fé.
ó rei, vive para sempre. O Senhor enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, não me fizeram mal, porque achei inocente diante dele. Também contra ti, ó rei, nunca cometi delito algum. Uma onda de alívio e alegria irrompeu no coração de Nabucodonosor, e ele imediatamente deu ordem para que Daniel fosse retirado da cova. Os homens obedeceram, e ao ver seu amigo livre das garras letais, o rei exultou. Nunca antes um milagre tão poderoso havia sido testemunhado. Assim que Daniel foi restaurado ao seu lugar, o temor do Senhor sobre a Babilônia cresceu, e todos os que estavam ao seu redor começaram a se perguntar sobre o Deus de Daniel. A partir deste dia, proclamou Nabucodonosor, todas as nações, povos e línguas que habitam nesta terra, temam e tremam diante do Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre, o seu reino não será destruído e a sua dominação não terá fim. A adoração ao Altíssimo se espalhou, trazendo uma nova compreensão de sua soberania. No entanto, atrás de todo este clamor de louvor e um novo decreto, uma sombra de preocupação pairava sobre os uns que tramavam nas trevas do palácio. Na calada da noite, eles sussurravam ardilosamente, recuperando a determinação de encurralar o Deus de Israel, sabendo que com Daniel atemorizando os planos de seu reino, eles precisavam reverter a Tide que agora ameaçava seu controle. Enquanto isso, Daniel, em meio a alegrias reluzentes e um povo ansioso por inovações espirituais, permaneceu vigilante em oração. Ele sentia que a batalha ainda não havia terminado, uma nova nuvem de trevas se formava a caminho. Ele se lembrava, em um sussurro de dor, da visão das 4 bestas, e um profundo sentido de urgência começava a nascer em seu espírito. Foi então que, em outra noite, Daniel foi visitado por um ser resplandecente, uma presença que irradiava um brilho sobrenatural. Daniel, disse o anjo, as visões que viste são apenas o início, as lutas por vir serão maiores. Mas lembre-se, é o Senhor que luta por você e pela sua nação. A batalha não é contra carne ou sangue, mas contra as hostes espirituais nas regiões celestiais. Quando o anjo desapareceu, um tremor de temor e reverência tomou conta de Daniel. O que ele tinha vislumbrado não eram meras imagens, mas realidades celestiais. Enquanto a guerra se preparava para se intensificar e as intenções malignas se aproximavam, uma proclamação ecoava em seu coração: Deus é fiel, e a sua palavra prevalecerá. A história de Daniel apenas começava a desdobrar-se, como uma fita evocando os modos soberanos de Deus neste mundo. Quais novos desafios estariam à vista? Qual seria a resposta de Babilônia ao poder real do Deus de Israel? O mistério de Deus estava mais profundo do que nunca, e a revelação divina estava a caminho, silenciosa, mas prestes a explodir em milagres que a terra nunca havia visto. A luz da manhã iluminava a cidade de Babilônia, mas a alma de Daniel permanecia em agitação. Após a extraordinária libertação da cova, ele sabia que um novo desafio se aproximava, pois o povo, embora tocado pela grandeza do Deus de Israel, não podia ignorar o ressentimento que se acumulava nos corações daqueles que se opunham à verdadeira adoração. Os nobres e conselheiros do rei, enlutados por sua derrota e humilhados diante de um Deus que se manifestou em poder, encontrarão-se secretamente nas sombras do palácio. Com rostos sombrios, tramavam um novo plano. É preciso colocar um fim a isso, murmurou um deles, homem astuto e ardiloso, chamado Razum. Se formos a nós mesmos um exemplo da fúria do Deus de Daniel, talvez o povo volte a temer a nós antes de qualquer outra coisa. Atraídos pelo ódio, eles decidiram não apenas desprezar Daniel, mas entrar em uma guerra aberta contra o Deus que ele representava. Subitamente, surgiu entre eles um ídolo de ouro, reluzente e imponente, que deveria ser adorado por todos na cidade, desafiando a fé de todos. Com um fervor quase palpável, eles projetaram decretos para que, ao som da trombeta, todas as vozes se unissem em adoração ao ídolo. O plano parecia ser uma decisão astuta, mas ainda mais sombria. Daniel, com o ouvido atento ao Senhor, logo teve conhecimento das manobras malignas que rondavam o palácio. A revelação tornou-se um fardo sobre seu coração. Com fervor renovado, ele buscou a face de Deus em oração, implorando por proteção e ajuda para seu povo. Ó Senhor dos Exércitos, ele clamou, não deixe que sejam corrompidos por esta cobiça, nem que se afastem do caminho da verdade.
Fortaleça-os como embaixadores da sua luz nesta terra. Ao orar, sua mente foi tomada pelas visões sobrenaturais. Ele viu uma grande batalha nos céus, anjos estavam em luta contra forças malignas. Ele percebeu que a proteção divina não era apenas uma possibilidade, mas uma promessa. A paz que superava toda a compreensão começou a encher sua alma, enquanto sentia que o Senhor o preparava para o que viria. O dia da adoração ao ídolo chegou, e a cidade de Babilônia estava em alvoroço. A trombeta soou, e multidões se lançaram ao chão, prostrando-se diante do ídolo de ouro. Mas entre eles, Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, permaneceram em pé, desafiando a ordem do rei. É melhor nos queimarem do que adorarmos a um ídolo, disseram, com a voz elevada. A ousadia de seu testemunho ecoava em toda a cidade, uma afronta ao poder estabelecido e à evilidade que rastejava pelas ruas. O temor que havia se espalhado por Babilônia se transformou em um clamor pelo Deus verdadeiro. O rei Nabucodonosor, ao saber da desobediência de Daniel e dos seus amigos, se enfureceu. Ele ordenou que eles fossem levados à fornalha ardente, um destino cruel para desviar a chamada à verdadeira adoração. Mas antes que fossem lançados ao fogo, Daniel olhou para seus amigos, e com firmeza na fé, declarou, ainda que o Senhor não nos livre, sabemos que Ele é capaz, e a nossa confiança está nele. Enquanto a fornalha era aquecida 7 vezes mais, uma expectativa sobrenatural começou a pairar sobre aquele lugar. O povo estava atento ao que aconteceria, e até mesmo os anjos dos céus se preparavam para agir. Era o momento culminante, onde a soberania de Deus se revelaria de maneira inaudita. E assim, sob o resplendor da fornalha, algo extraordinário estava prestes a acontecer. As hostes celestiais e o poder do Altíssimo estavam a caminho de demonstrar que, mesmo em meio ao fogo, ele estava presente. O socorro divino não tardaria em vir, as cordas da opressão estavam prestes a ser quebradas. A verdade escondida por trás das trevas da iniquidade estava prestes a ser revelada em esplendor de glória, enquanto os reinos da terra observavam a manifestação do Deus vivo. A fornalha ardente, fumegante e intensa, se tornava um símbolo das provações que o povo de Deus enfrentava. Acentuando-se numa luz apocalíptica, o fogo parecia dançar, prometendo destruição, mas, ao mesmo tempo, prenunciava uma manifestação divina que estava prestes a ser revelada. As correntes do ódio e da idolatria se afrouxaram sobre a Babilônia, e enquanto Sadraque, Mesaque e Abed-nego eram levados pelos guardas, os olhares dos cidadãos estavam fixados, uma audiência improvável que aguardava um espetáculo de tragédia. O rei Nabucodonosor, montado em seu orgulho, observava de perto, ávido por ver a ruína de seus desafetos. Contudo, no íntimo de seu ser, havia uma dúvida que se alojara, e se a promessa de Daniel acerca de seu Deus verdadeiro se cumprisse? Ao serem lançados na fornalha, um milagre ocorrerá, um momento em que o céu se inclinará sobre a terra. O fogo devorador parecia sem barreiras, mas, ao invés de consumir os 3 hebreus, ele começou a dançar ao redor deles como uma brisa suave que os envolvia em proteção. As cordas que os amarravam, enfatizando sua impotência, caíram ao chão, revelando a liberdade que só a presença de Deus poderia dar. Então, um sussurro cortou o ar. 4 homens vi, soltos, e andam no meio do fogo, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Daniel 3:25. Foi um momento transcendente. O próprio Nabucodonosor, que se erguia como um deus entre os homens, se viu confrontado com uma verdade que desafiava sua soberania. Este quarto homem, cuja aparência era divina, representava a intervenção sobrenatural que só poderia vir do Altíssimo. Com o coração palpitante e a alma repleta de temores, Nabucodonosor chamou os hebreus, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, vinde para fora. Eles saíram da fornalha, livres e sem um único cabelo chamuscado ou a vestimenta com odor de fumaça. O povo de Babilônia, que antes se prostrava ao ídolo, estava agora olhando de forma atônita para a realidade do poder do Deus de Israel manifestado. Nabucodonosor, em seu encantamento e fúria, declarou: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, não quiseram cumprir o decreto do rei, e preferiram entregar seus corpos a servir e adorar a qualquer outro Deus, senão a seu Deus. Daniel 3:28.
As palavras do rei ecoaram como um aviso para todos que pudessem resistir ao Deus verdadeiro. Ele proclamou um decreto, estabelecendo que qualquer um que falasse contra o Deus de Israel seria punido, entendendo que este Deus era grande entre todos os deuses. Mas a verdadeira intenção por trás desse milagre ainda permanecia oculta. Daniel sabia que o Senhor estava operando um propósito maior, em meio às chamas e aos conflitos que pareciam consumir todos ao redor. Não se fazia apenas uma batalha contra a idolatria, mas uma prova do caráter divino que se revelava na história. Os corações dos hebreus agora estavam ardendo mais do que o próprio fogo. Eles demonstraram ao mundo que a fé verdadeira não se dobra diante da ameaça. O caminho para a salvação estava se abrindo, e através de suas aflições, muitos se voltariam ao Senhor. Assim, na noite que se seguiu, enquanto as estrelas brilhavam como testemunhas do prodígio, Daniel buscou novamente a presença de Deus. Em seu espírito, ele discerniu uma mensagem. Um novo desafio se aproximava, e as ventanias do destino sopravam pela Babilônia. O que o Senhor tem preparado para os que nele esperam? Pensou. E o que mais ele havia proclamado para aquele que vive segundo seus caminhos? Assim, a pergunta pairava no ar e a história continuaria a se desenrolar, preparando o terreno para a revelação do plano soberano que ainda estava se desdobrando nas linhas do tempo. O clamor do povo por verdade ressoava, e aqueles que buscam a face do Senhor sabiam que ainda havia muito por vir. Enquanto as sombras da noite se aprofundavam, a cidade da Babilônia permanecia deslumbrada pelo milagre que acabará de se desdobrar diante de seus olhos. No palácio real, Nabucodonosor não poderia afastar a imagem da fornalha ardente dos 3 hebreus que tinham caminhado em liberdade, circundados por um ser que ardia em esplendor divino. Seus pensamentos estavam em frenesi. Um novo temor, e ao mesmo tempo uma expectativa, surgiam em seu coração. Quem é este que pode se opor ao poder dos deuses? O pensa, enquanto as vozes dos súditos ressoavam ao seu redor, cheias de espanto e reverência. Poderoso é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Qualquer um que profanar seu nome será lançado à fornalha. O rei se sentia divino, mas também impotente, agora frente a uma força que escandalizava suas crenças. Daniel, que observava com seus olhos atentos, sabia que a glória de Deus não era apenas para esse instante, mas um prenúncio de algo ainda maior. Ele se retirou para um lugar de silêncio, buscando em oração discernimento sobre o que havia ocorrido e o que estava prestes a se revelar. Nos dias que se seguiram, uma sombra e um brilho ao mesmo tempo viriam sobre a terra. Enquanto os hebreus apressavam-se em glorificar o Deus que os livrara, o rei se fechava em seus palácios, alternando entre devoção e avareza por poder. As configurações da história pareciam estar em transformação, e o céu se preparava para um novo desígnio. Daniel ouviu rumores em meio ao povo. Um profeta, um emissário da verdade, estava surgindo em uma terra distante, proclamando a vinda de um reino que não teria fim. Os anátemas do reino da Babilônia estavam prestes a ser confrontados por um mensageiro. A inquietação se espalhou como um incêndio nas florestas secas. Quem é esse que se atreve a falar de um Deus que não vemos? As vozes murmuravam. Entretanto, estava claro para Daniel que as profecias de Jeremias estavam se aproximando da sua plenitude. 70 anos se completaram, e a promessa do Senhor se tornará uma verdade inegável, repetia para si mesmo. Foi numa manhã de neblina, enquanto o sol tímido anunciava um novo dia, que Daniel teve uma visão de um campo de trigo. O trigo estava maduro e dourado, mas tinha espinhos crescendo entre as espigas. E ele compreendeu que o Senhor estava preparando a colheita das almas que haviam se perdido em meio à idolatria e opressão. Visão após visão se desdobravam em sua mente, revelando que a batalha entre o bem e o mal não eram apenas as fornalhas ardentes ou os gritos do povo, mas uma luta cósmica que determinaria o destino de todos os povos. Havia anjos em batalha, e entre eles, havia um que se destacava, envolto em luz. Era o mesmo que havia acompanhado Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Daniel, arrebatado pela revelação, percebeu que não estavam apenas lutando contra os ídolos da Babilônia, mas contra poderes e principados que manipulavam o coração do homem. Ele clamou ao Senhor em fervor, ansiando por fortaleza e sabedoria para orientar seu povo na verdade. Senhor, mostra-nos o que está por vir e dá-nos coragem para persistir.
Naquela súplica ardente, ele sentiu a resposta do Altíssimo. Um novo decreto, muito além do que Nabucodonosor poderia imaginar, estava sendo proclamado nos céus. E assim, em meio a um cenário de idolatria e desespero, os anjos estavam prontos para agir. O plano soberano de Deus começaria a se revelar nas páginas da história, e a batalha pela alma da Babilônia estava prestes a se intensificar. O eco do clamor divino gritava na mente de Daniel: preparai o caminho do Senhor, pois ele virá como um ladrão na noite. A tensão aumentava, e a pergunta que pairava no ar era: quem será digno de ver a manifestação da glória de Deus? As respostas estavam prestes a ser reveladas, e a jornada da fé adentraria em terrenos inesperados. Nos dias que se seguiram, a cidade da Babilônia parecia pulsar com um novo ritmo. O eco dos milagres recentes reverberava através das ruas empoeiradas, e o coração do rei Nabucodonosor estava pesado com um misto de reverência e temor. Ele convocou os sábios e os magos do seu reino, buscando entender as revelações que cercavam os feitos extraordinários de seu Deus. As demais nações, ao redor da Babilônia, começavam a ouvir os rumores de que um poder maior que o de Nabucodonosor estava se manifestando. Daniel, já profundamente imerso em si mesmo, buscava incessantemente a face do Senhor. As visões fluíam como um rio em seu espírito. Mais uma vez, em uma noite iluminada pela lua cheia, ele foi levado a um estado de sono profundo, e em sua luz do céu recebeu um novo entendimento. Uma figura angelical se apresentou diante dele, radiante e gloriosa, e assim declarou: sou Gabriele, enviado por Alá, para trazer a ti as providências do Senhor. Ao que vens, Senhor? Daniel perguntou, seu coração pulsando de expectativa e temor. A Babilônia não é o fim, mas o começo das promessas de Deus. A luta se intensificará, pois os poderes das trevas se moverão para aniquilar a luz. Em breve, o Senhor levantará uma voz que despertará muitos de um sono profundo. Estarás túmulo entre sabedoria e confusão, mas não te atemorize, pois a mão de Deus está sobre ti. Enquanto Gabriel falava, Daniel viu uma cena de batalha. Anjos e demônios se confrontavam em intenso combate, e ele percebeu que os gritos de desespero e esperança se fundiam em uma única sinfonia. Então, o que será de nós, Senhor? Ele indagou, sua voz quase um sussurro. O fluir de suas promessas será interrompido, mas nunca estancado. Haverá aqueles que permanecerão firmes como Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que enfrentarão o fogo e não se queimarão. Outros, entretanto, se prostrarão diante de ídolos, em seu desespero, só para descobrir que eles não podem salvar. Daniel sentiu uma grande pressão em seu peito. O reino da Babilônia estava prestes a ser confrontado em sua essência, e ele sabia que deveria se posicionar como um farol de esperança e sabedoria para seu povo. Publica estas palavras, Daniel, e diz aos justos para se esforçarem na fé. Pois os que confiam no Senhor serão como montes, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Salmos 1:2-5-1. Ao acordar, suas mãos tremiam, mas seu coração estava firme. Ele sabia que deveria compartilhar essa mensagem com os hebreus que permaneciam em Babilônia, confortando-os e exortando-os a permanecerem fiéis ao seu Deus. A força da palavra do Senhor ecoava em sua mente: não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41:10. Logo, ele se apresentou ao grupo de hebreus que ainda se escondia, temendo pela própria vida em meio à opressão do rei. Em meio ao murmúrio, Daniel ergueu a voz, convocando-os a olharem para as manifestações do Deus de seus pais. Assim que ele falou, um vento suave parecia cirandar a sala, e uma sensação de esperança se espalhou entre eles. Preparai-vos! O Senhor não nos abandonou. Uma nova era está se aproximando, onde sua glória será revelada e muitos voltarão ao caminho. Não recuemos à medida que as trevas aumentam, pois a luz do Senhor brilhará sobre nós como nunca antes. Enquanto suas palavras pendiam no ar e os rostos se iluminavam com expectativa, a cidade de Babilônia aguardava o que estava por vir. A batalha pela alma da nação começava a se tornar um campo visível, e as palavras de Daniel ainda reverberavam. Mas, mesmo em meio a essa crescente fé, uma sombra permanecia, um aviso que sussurrava entre os corações: estamos prontos para o que se aproxima, mas será o suficiente? E assim,
O plano soberano de Deus se abria como um livro em suas vidas, e Daniel sabia que o clamor divino ecoava nas alturas, preparando o caminho para aquilo que ainda estava por vir. Um mensageiro prometido se aproximava, e a manifestação da glória divina estaria mais próxima do que jamais imaginaram. O sol se erguia sobre a Babilônia, lançando suas sombras sobre muralhas de pedra e palácios dourados. A cidade, em agitação, estava prestes a experimentar uma mudança que ecoaria por gerações. Daniel, com seu espírito inquieto, reuniu os hebreus em um local secreto, determinado a revelar as palavras que o Senhor lhe confiara. Amados irmãos, começou ele, a voz firme e cheia de autoridade divina. O tempo que se aproxima é como um fogo ardente. Sabei que aqueles que se guardam na fé serão sustentados. A mão do Senhor está sobre nós, mas muitos, mesmo entre nós, não irão ouvir sua voz. Enquanto falava, as sombras no rosto de Daniel se tornavam mais profundas. Os rostos de seus compatriotas refletiam a luta entre esperança e temor. Eis que o Senhor levantará um sinal, continuou ele, lembrando-se da visão que o anjo Gabriel lhe trouxera. Assim como a chama se ergue para a luz, muitos serão chamados a se erguer contra as trevas. As palavras de nossos profetas não são em vão. É tempo de se preparar, pois o inimigo se moverá em astúcia. Muitos se prostrarão diante do que não pode salvar. A tensão na sala crescia. O temor era palpável, e Daniel, percebendo o impacto de suas palavras, pediu que se unissem em oração. Levantaram as mãos ao céu, clamando pela intervenção do Deus Altíssimo. Naquele momento, um trovão ecoou distantemente no horizonte, fazendo as paredes do edifício tremerem. Um sinal, pensou Daniel, e logo se lembrou do ocorrido quando Moisés recebeu o Senhor no Sinai. O momento era sacro, e a presença do Altíssimo era real. Ele também se lembrou do que o Senhor lhe revelou em visão. Não temeis, pois já está escrito, eu levantarei o meu povo, e eles me conhecerão como seus Deus. As nações ao nosso redor ficarão aturdidas, a Babilônia não será exceção. O que pode, então, ser feito se não voltar nosso coração a ele e nos prepararmos? Enquanto oravam, visões começaram a se desenhar na mente de Daniel. A luz da glória de Deus cintilava em seus olhos, revelando cenas de uma batalha cósmica. Anjos desciam como relâmpagos, e Daniel percebeu que a guerra não seria apenas física, mas uma luta pela alma da nação. Ele viu homens e mulheres desolados, buscando respostas em ídolos de ouro e prata, mas falhando em encontrar a paz. Com um clamor de urgência, Daniel disse, lembrai-vos de nossas histórias. O Senhor abriu o mar e fez descer maná do céu. Ele nunca nos deixou sozinhos. Une-vos em oração e ação, pois em breve, os justos brilharão como estrelas em meio à escuridão. Daniel 12h03. Ele pausou, notando a mudança nas feições de seu povo. A esperança começava a voltar aos seus olhos. A fé estava sendo reavivada, e cada coração pulsava como um tambor unido em um hino de resistência e coragem. Mas, enquanto essa luz e renovação cresciam, um aviso ecoou em seu espírito. No entanto, disse Daniel, não devemos esquecer que a traição virá de dentro. Aqueles que se intitulam sábios poderão se voltar contra nós. Preparem-se, pois a batalha será longa e árdua. Então, ele olhou para cada um na sala, com um fervor renovado. A vitória não está em nossas mãos, mas nas promessas de nosso Deus. E quando a voz do mensageiro prometido ressoar, muitos saberão que é tempo de volta. Não desanimem, pois o plano soberano do Senhor se desenrola em passos insignificantes, preparando o cenário para sua glória. Finalmente, Daniel exclamou, em breve, haverá sinais nos céus, e os justos saberão que o tempo do retorno está próximo. Estamos no limiar de algo grandioso. Preparem-se, pois a verdadeira revelação do Senhor está prestes a ser despejada sobre a face da terra. E assim, enquanto os ecos das palavras de Daniel preenchiam o ar, um novo mistério começava a se desenrolar, o que mais a soberania de Deus havia reservado para aqueles que permanecessem fiéis, e como o plano celestial se revelaria na Babilônia e além. Enquanto Daniel e seus compatriotas permaneciam em oração, uma nuvem de ansiedade pairava sobre eles. As palavras de Daniel haviam plantado esperança, mas também um profundo senso de responsabilidade.
A atmosfera estava carregada com a expectativa do que poderia vir a seguir. De repente, uma forte luz irrompeu pela sala, iluminando cada canto, como se os próprios céus tivessem se aberto. Os hebreus, atônitos, recuaram para trás, mas Daniel permaneceu firme. Ele havia sentido essa presença antes, uma manifestação do Espírito de Deus. E assim como os mistérios do céu estão entrelaçados com a terra, ele sabia que algo sobrenatural estava prestes a ser revelado. Não temais, disse Daniel, levantando a mão em um gesto de paz. O Senhor está conosco. Ele vem em nosso auxílio e está prestes a nos mostrar o que é necessário para os dias que virão. Naquele instante, um portador da luz desceu, envolto em esplendor, e a voz do anjo ecoou como um trovão suave, reverberando nas profundezas dos corações presentes. Daniel, homem muito amado, as palavras que proferiste chegaram ao céu, e o Senhor te enviou a revelação que clamas. Daniel ouvia atentamente, sentindo a inquietação e a curiosidade brotarem dentro de si. Fala, Senhor. Que revelações tua sabedoria trouxerá para nós neste tempo de tumulto? O ser celestial revelou-se mais resplandecente à medida que falava. Os tempos de angústia se aproximam sobre Babilônia. Mas aqueles que se mantiverem firmes na fé e no testemunho, como luzes nas trevas, viverão para ver a promessa se cumprir. É tempo de despertar a fé adormecida. Ele prosseguiu, descrevendo um cenário de escuridão e confusão que se espalharia por toda a terra. Virá um príncipe que se levantará em meio a vãos assistentes de Babilônia, ele usará a astúcia para enganar os corações dos incautos. Muitos se deixarão levar pela sua eloquência e pelos encantos de suas palavras. À arrostada verdade, muitas almas se desviarão da senda do Senhor. A cada frase do mensageiro, uma onda de paixão e urgência crescia em Daniel. A respiração de seus irmãos tornava-se mais rápida à medida que as verdades da própria história sagrada eram trazidas à luz. Ele lembrou-se das palavras de Isaías, mas, na última hora, o Senhor se levantará e brilhará sobre os que o buscam. Que devemos fazer, então? Daniel questionou, sua voz impregnada de fervor. O anjo respondeu com firmeza, preparai-vos em oração e em jejum. Buscai o Senhor com sinceridade. E, assim como o maná descia do céu, o alimento espiritual será concedido. Se permanecerem firmes, um remanescente será salvo, e muitos conhecerão a luz que vem do alto. A verdade proclamada fez com que os hebreus se unissem em oração, elevando suas vozes e clamando por direção e proteção. O ambiente carregava a promessa de que Deus não os abandonaria, e cada coração pulsava com renovada esperança. Enquanto a luz celestial começava a recuar, o anjo fez uma última declaração solene. O Senhor manifestará sinais nos céus e na terra, ele mostrará maravilhas que não foram vistas. Preparem-se não apenas para o sofrimento, mas para a glória que será revelada. Com a luz do anjo desaparecendo lentamente, Daniel sentiu um profundo peso de responsabilidade sobre seus ombros. O tempo está próximo, exclamou ele, com voz elevada. A vitória não é apenas nossa, mas é do Senhor. Aqueles que se erguem contra os ídolos da Babilônia e permanecem leais ao Deus de Israel verão a salvação. O eco das palavras de Daniel reverberava nas almas de todos ali. A condição do povo estava se transformando de medo para determinação. Mas havia um sopro de mistério ainda por se revelar, pois o plano soberano de Deus continha profundezas que nem mesmo os justos poderiam compreender por completo. E à medida que o dia chegava ao fim, uma nova sombra começava a se formar sobre Babilônia, marcando o início de uma grande e insondável batalha. Que segredos a próxima aurora traria? Quais sacrifícios seriam exigidos? E que testemunhos surgiriam da fidelidade dos que se manteriam firmes? O céu estava em movimento, e o desfecho estava mais próximo do que nunca. No alvorecer de um novo dia, a cidade de Babilônia permanecia em tensa expectativa. As mais profundas promessas de Deus pairavam no ar, e enquanto Daniel e seus compatriotas buscavam fervorosamente em oração, as sombras do destino aguardavam para desvelar a sua face sobrenatural. O clamor por sabedoria e proteção ainda ecoava nas paredes daquele local secreto, onde a luz da determinação iluminou os rostos ansiosos de cada hebreu. Daniel, ciente da gravidade dos tempos que se aproximavam, sabia que cada palavra proferida em oração não era em vão.
Em meio ao fervor coletivo, uma certeza começou a florescer em seu espírito: os céus estavam prestes a fazer um movimento, um passo providencial que alteraria a história de sua nação e da Babilônia. Sentindo a urgência da situação, decidiu lembrar ao povo dos feitos de Deus ao longo de sua história. Meus irmãos, exclamou, levantando sua voz para que cada um ouvisse. O Senhor sempre foi fiel. Desde nossos pais, que atravessaram o deserto em direção à terra prometida, até os milagres que nos foram contados. Ele sempre esteve conosco, e não será diferente agora. Uma onda de esperança permeou o ambiente. Daniel relatou a história de Moisés e da libertação do povo de Israel da escravidão, enfatizando a fidelidade do Altíssimo mesmo em momentos de grande adversidade. A fé dos hebreus começou a se erguer como uma onda, empurrando as frustrações e medos para longe. Sabemos que em tempos de angústia, o Senhor levanta um libertador. Continuou ele. E é em meio a essas trevas que ele traz à luz um novo poder. Um sinal será dado e muitos se voltarão para aquele que é digno de adoração. Nem todos, no entanto, estavam revelando a fé. Enquanto Daniel falava com fervor, alguns entre os nobres do reino, que se sentiam ameaçados com a crescente lealdade do povo ao Deus de Daniel, urdiam suas tramas nas sombras. Razum e os seguidores de seu plano maligno haviam apenas começado a acionar palavras de desespero. Aqueles que se derramavam em idolatria estavam prontos para agir, e suas intenções se tornavam cada vez mais obscuras. Furtivamente, secretamente, eles se reuniam à noite, tramando um novo decreto que mobilizaria a fé do povo de Deus. Se não podemos desviar Daniel, precisamos desesperadamente calar seu Deus, planejaram. Proclamaremos que qualquer um que não se prostrar diante da imagem de ouro será banido da Babilônia. A manipulação sem limites tornava-se uma arma mortal. Nos dias que se seguiram, a cidade se preparou para mais um evento solene. Razum e seus aliados tomaram o palco, com faces astutas e já despojadas de qualquer compaixão. Um ídolo resplandecente de ouro à imagem do próprio rei foi erguido, e um decreto foi emitido. Ao som da trombeta, todos deveriam se curvar e adorar a imagem que o rei havia estabelecido. A notícia chegou aos ouvidos de Daniel e de seus amigos. Eles foram confrontados pelo ultimato do rei. Sabiam que a desobediência significaria a morte, mas a sua confiança em Deus não vacilou. Em um ato de fé e coragem, mantiveram-se firmes em sua devoção ao Deus de Israel, desafiando a ordem imposta: não podemos nos prostrar diante da imagem, pois somente ao Senhor devemos adorar. A determinação deles ardia com uma paixão que não poderia ser extinguida. Quando a trombeta tocar, bradaram, ainda que o destino nos conduza ao fogo, preferiremos enfrentar a morte juntos a Négalo. No dia da execução da ordem, a multidão se aglomerou diante do ídolo, a atmosfera pulsava de incerteza. Quando a trombeta soou, a maioria se lançou ao chão, mas 3 figuras permaneceram firmes e corajosas: Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Os olhares da cidade se voltaram para eles, e um murmúrio de incredulidade se espalhou pela multidão. Como alguém poderia desafiar a autoridade do rei? Nabucodonosor, inflamado de ira ao ouvir que, dentre todos, alguns ousaram desobedecê-lo, chamou os 3 hebreus. Quem é aquele Deus que poderá livrá-los das minhas mãos? Ele gritou, seu tom cheio de desdém. Mas os jovens hebreus, com firmeza nas vozes, responderam: se o nosso Deus a quem servimos quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha ardente da sua mão, ó rei, mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. A decisão estava tomada, e o destino selado. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais do que o habitual, e os príncipes da Babilônia se aglomeraram, a expectativa pairava quase mística. Nabucodonosor, em sua arrogância, concluiu que a demonstração de força extinguiria qualquer pensamento reativo do povo. No entanto, enquanto eles eram atirados na fornalha, o céu se movia. O plano soberano de Deus que fora tramado desde os tempos da criação estava prestes a se manifestar de uma maneira que ninguém poderia imaginar. Angústia e poder surgiram em uma exibição divina, e algo extraordinário estava prestes a acontecer. Assim, o que será revelado ao mundo diante das chamas? Quando os justos mantêm a fé,
Que poder é liberado sobre aqueles que desafiam a vontade de Deus? As nações assistiriam em suspense, pois em breve, uma verdade muito maior se desdobraria, mostrando que a adoração ao Senhor nunca é em vão. O plano soberano de Deus revelaria ao mundo que, mesmo nas horas mais sombrias, Ele estaria presente, operando milagres além da compreensão.